Há alguns dias eu gravei um vídeo falando que havia uma heresia na música Eu Navegarei. E o Mazinho Sax, ele gravou um vídeo refutando o meu vídeo. E eu queria falar um pouquinho sobre aquilo que ele fala no vídeo. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a você, Mazinho, pela sua educação, pela forma com que você me tratou com total respeito. Então, saiba que o respeito é recíproco, embora eu discorde da sua interpretação, mas o respeito ele é recíproco. Então, vamos pensar um pouquinho sobre essa música. Onde é que está a heresia dessa música, Mazinho? A heresia dessa música está no fato dela ensinar que alguém pode se esvaziar do Espírito Santo e depois encher-se dele de novo. Então, alguém que se esvazia por completo do Espírito Santo não voltará a ser cheio dele. Você pode constatar isso lendo Hebreus, capítulo de número 6, versículo a partir do 4 ao versículo 6. O texto é muito claro, que nos mostra ali que realmente é impossível conduzir uma pessoa dessas ao arrependimento mais uma vez. Ali é um caso de apostasia. Quando você lê, por exemplo, o livro de Hebreus, ainda a carta aos Hebreus, capítulo de número 10, versículo 26, 27, você vai perceber que, de fato, é impossível essa pessoa retornar ao caminho da graça, é impossível essa pessoa se tornar sensível, mais uma vez, ao toque do Espírito Santo, porque o texto diz que eles estão pisando com os pés o sangue do Cordeiro. Então, a heresia da música está no fato de ela dizer que a pessoa pode se encher mais uma vez do Espírito. Isso, biblicamente falando, é impossível. Aí você fala também, Mazinho, que uma pessoa não só perde o Espírito Santo no caso de apostasia. Uma pessoa perde o Espírito Santo quando ela peca. Me desculpe, mas não há fundamentação bíblica nenhuma para isso. A Bíblia Sagrada nos mostra que o Espírito Santo só deixa de habitar em uma pessoa quando há, de fato, a apostasia. Porque já imaginou? Hoje eu cometo uma mentira, o Espírito Santo sai de mim. Eu me arrependo, o Espírito Santo volta. Amanhã eu cometo uma outra mentira, ele sai de mim mais uma vez. Depois ele volta. Não existe isso. Não existe essa brincadeira com o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo só sai da vida de uma pessoa quando, de fato, há a apostasia. O que acontece é que a apostasia, ela é o resultado de uma escalada de pecados, E à medida que nós vamos escalando em uma vida de pecados, nós vamos apagando o Espírito Santo, a atuação do Espírito Santo na nossa vida. Quando você lê, por exemplo, Efésios capítulo 4, versículo 30, o texto diz assim: "E não entristeçais o Espírito Santo, no qual estáis selado para o dia da redenção", estáis selados para o dia da redenção. Então você percebe que uma vida de pecados vai entristecendo o Espírito Santo. Quando lemos 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19, o texto nos diz: "Não apagueis o Espírito". Aí é o ápice da apostasia, apagar o Espírito, ou seja, levar uma vida de escalada de pecados até chegar ao ponto de apagar o Espírito. É nesse momento que o Espírito sai, e se ele sai, ele não volta mais. Então, quando nós estamos nessa escalada de pecado, o Espírito Santo ele começa a parar de agir na nossa vida, mas ele só sai de fato quando nós apostatamos da fé. E quando apostatamos, aí realmente ele sai e não volta mais. Você cita o caso de Sansão, dá o exemplo de Sansão. E nós precisamos entender que a realidade de Sansão é diferente da nossa realidade. Primeira coisa, na época de Sansão, o Espírito Santo ele não habitava em ninguém. Por mais que a Bíblia diga que o Espírito Santo se apoderou dele ou de qualquer outra pessoa, o Espírito Santo ele não habitava em ninguém. Sansão vive em uma outra aliança. Na nova aliança, sim, o Espírito Santo ele passa a habitar em nós, conforme nós lemos em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, que nós somos o templo do Espírito Santo e que ele habita em nós. Então, na época de Sansão, na antiga aliança, havia a intermitência do Espírito Santo. Ele agia no homem, mas não habitava no homem. Muitas vezes ele descia sobre o homem, o ungia para realizar uma obra, mas depois ele se retirava do homem, ele não habitava no ser humano. Então a realidade de Sansão é uma realidade totalmente diferente da nossa realidade. No caso de Sansão não pode ser considerado uma apostasia, de certa forma, porque não havia essa habitação do Espírito Santo. A Bíblia diz que quando o seu cabelo foi cortado, o Espírito Santo se retirou dele. E então nós conhecemos a história, ele foi preso e foi escravizado, de certa forma foi ridicularizado.
E no final da sua história, ele clama a Deus para que Deus lhe dê forças mais uma vez, pela última vez, para que ele possa então aniquilar os seus inimigos, os filisteus naquela ocasião. Então, quando você lê o texto, você percebe que, de fato, Deus, no final da história, Deus lhe devolve forças para que ele derrube o templo do deus Dagon. Mas preste atenção na leitura bíblica. O texto não diz em nenhum momento que o Espírito Santo voltou a ele. A Bíblia diz que ele recebeu de Deus forças para aniquilar os inimigos. E, de fato, ele estava ali cumprindo o papel e o propósito de Deus na vida dele. Pois para isso foi que ele nasceu, para libertar o povo. Quando lemos Jó, capítulo 42, versículo 2, lemos assim: sabemos que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Então, os inimigos seriam destruídos. E o fato de Deus usar Sansão ali, já depois de ele ter perdido a atuação do Espírito Santo, não significa dizer que o Espírito Santo voltou para ele, mas significa dizer que Deus estava cumprindo o seu propósito ali na vida de Sansão. Então, o único motivo pelo qual Sansão recebeu forças mais uma vez foi para aniquilar os inimigos, para matar os inimigos. E o texto diz que ele matou na sua morte mais inimigos do que ele matou na sua própria vida. Então, o caso de Sansão é um caso diferente, é uma outra aliança, mas sustenta e reafirma aquilo que disse. Quando o Espírito Santo sai de uma pessoa, o Espírito Santo não volta a fazer parte dessa vida mais uma vez. O que acontece muitas vezes é que nós passamos por momentos de frieza, nós até nos afastamos de Deus, né? E muitas vezes o Espírito Santo para de agir em nós. Isso não significa dizer que ele saiu. E quando ele volta a agir de novo, quando nós nos reaproximamos de Deus, isso significa dizer que nós consertamos a nossa vida com Deus. Mas se ele sair, ele não retorna.